Nós que somos lésbicas, os gays também, as travestis, a gente vivencia o lado cruel da discriminação, da violência desde muito cedo. Não é? O primeiro espaço em que isso acontece geralmente é a própria família. Então, ainda na adolescência, quando eu estava me descobrindo lésbica, eu sofri, por exemplo, violência intrafamiliar, patrocinado por irmãos, né, patrocinado, enfim, por membros da família que não sabiam, não entendiam e não conviviam bem com alguém que tem uma orientação sexual diversa da considerada, vamos dizer assim, palatável pela nossa sociedade, que é a heterossexualidade. Foi por isso que a gente, não só eu, mas várias outras pessoas, juntaram, a gente costuma dizer, esses desejos, necessidades e vontades de ter uma sociedade mais plural, uma sociedade mais justa e que não seja pautada pela discriminação, para fundar a nossa entidade. Nessa trajetória de 12 anos, nós fizemos uma opção bem nítida pela defesa dos direitos humanos na sua integralidade, na sua interdependência. Nós costumamos dizer que nós somos uma entidade do movimento de direitos humanos com uma atuação mais fortemente destacada na defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Que ameaças foram essas? Conta um pouco pra gente. As ameaças fazem parte, não é, de um momento mais recente da militância, já neste ano de 2014, né? Primeiro dirigida aos homossexuais como um todo, né? Uma tal irmandade homofóbica que a polícia está apurando se realmente ela existe em Teresina, teria espalhado bilhetes incitando, pregando a morte contra homossexuais, não é? Fazendo apologia ao nazismo, apologia ao crime, não é? E logo uma semana depois dessa irmandade homofóbica, né, soltar esses bilhetes, apareceu nas redes sociais, mais especificamente no Facebook, uma ameaça dirigida à minha pessoa, não é? Com uma frase, minha foto ao fundo, e a frase, a Irmandade Homofóbica manda lembranças, e embaixo a exclamação, tu vais morrer, né? É uma cena que foi é uma imagem que foi veiculada, como já disse, no Facebook, extremamente agressiva, né? A polícia também está apurando essas ameaças. A gente, inclusive, vê isso com surpresa. Não é comum no Nordeste do Brasil se ter notícia de grupos organizados com essas características, não é? Segundo a informação do próprio presidente do Conselho Nacional LGBT e da Secretaria de Direitos Humanos, essas manifestações dessa suposta irmandade homofóbica que tem inspiração nazista, seria, se ela existir, a primeira organização no Nordeste, identificada pelo menos, né? E a gente percebe isso, né? Ao mesmo tempo em que a gente avança em muitas conquistas, né, que são resultado, obviamente, da luta árdua, da luta diária e de uma militância consequente e intrépida, a gente percebe também que esses avanços, essas conquistas inquietam, né, causam indignação, né, em alguma parcela da sociedade que está cega pelo fanatismo religioso, que tem alguma dificuldade de conviver com a diversidade e que da sua lógica, na lógica dessas pessoas, vê a sociedade hierarquizada, em que umas pessoas são mais dignas de direito que a outra. Aliás, na ótica dessas pessoas, há grupos que nem sequer devem ser considerados sujeitos de direito. Infelizmente, parece que o Estado não tem conseguido dar a resposta da forma que é necessária, que é preciso para coibir esse tipo de violência, porque cada vez a gente percebe que esses agressores, que essas pessoas intolerantes, elas se manifestam de forma mais
à vontade, de forma mais ousada e agressiva. A gente que é defensor de direitos humanos tem essa tarefa árdua, essa tarefa difícil de estar debatendo no cotidiano, com a própria sociedade, né, da necessidade de que as pessoas vejam, né, que a democracia não ela não se concretiza através da opressão da maioria com relação aos grupos considerados minoritários. A democracia ela se concretiza na medida em que todos os grupos sociais com suas identitários, com as suas especificidades, eles são respeitados, eles são considerados sujeitos de direito.